O diário de um secador aqui, ele é muito sério, vocês sabem, né? Eu já elogiei muitas vezes o Inter aqui, precisei fazer vídeos aqui elogiando o Inter, elogiando o time do Roger Machado, mas preciso falar que o momento não é bom. E aí, cabe a você confiar naquilo que eu vou dizer ou não. Eu elogiei quando precisei elogiar. Nesse momento, como secador, eu adorei o jogo. Eu adorei o jogo porque, assim, tudo bem que tem um ingrediente aí que ele é além do técnico, tá? Os colorados vão me entender. Que zica o Inter tem na Copa do Brasil. Porque, pelo amor de Deus, olha, eu lembrei de alguns jogos muito memoráveis para quem gosta de secar o Inter na Copa do Brasil. Não vou nem falar do Globo lá, porque foi um jogo único, aquela hecatombe lá no Rio Grande do Norte. Mas, cara, lembrou alguns momentos do tipo em que o Inter teve dificuldades contra Ceará. Ceará não na elite do futebol brasileiro, tá? Acho que o Ceará na Série B ou na Série C. O Vitória da Série C, com 2 pombos sem asa no meio da rua, eliminando o Inter de uma Copa do Brasil. Acho que vai para os pênaltis e aí acaba eliminando o Inter. Aliás, o Inter tem muitas eliminações nos pênaltis nos últimos tempos, no Beira-Rio, em competições mata-mata. América Mineiro. Assim, o Inter naturalmente tem dificuldades com a Copa do Brasil, né? Naturalmente. E contra times pequenos. Porque o Inter é o time que encara de frente Flamengo, Palmeiras, mesmo que perca, né? Como perdeu agora em casa para o Palmeiras, mas assim, jogou bem aquele jogo. Empatou com o Flamengo no Rio de Janeiro, 1-1. Esse é o Inter. Mas quando vem o Maracanã... o Maraca. Mas eu juro pra vocês que mesmo assim, eu liguei a televisão pensando, vou desistir com 15 minutos. E aí aqueles joguinhos, bom, eu como gremista posso dizer pra vocês, né? Eu me atrapalhei com o São Raimundo, com o Atletique, mas com um trabalho também que não existia com o Gustavo Quinteiros, né? O Inter do Roger, ele é muito mais confiável, mas ele entrou numa espiral oscilante, tá? Eu sei que vem de vitória contra o Juventude, mas com 3 gols na bola parada, que faz parte do futebol e que tá tudo certo, ok. Depois teve aquela vitória com os 3 gols de pênalti do Ana Patrick e tal, tá tudo certo, faz parte do jogo, se é pênalti tem que marcar, mas isso vai gerando preocupações, porque o Inter tá tendo uma dificuldade do seu comando de ataque fazer gols. A gente já falava sobre isso. O Borré não está sendo efetivo, o Valência muito menos, agora o Borré machucou, e aí o Roger coloca um menino, né, o Raikkonen, o Raikkonen, de 16 anos no jogo, ele faz o gol, que é anulado, mas, enfim, tô misturando tudo aqui, vamos pela ordem. Quando o Inter começa a jogar contra o Maracanã, Série D do Campeonato Brasileiro, lá do Ceará, e a bola passa a não entrar, aí vem o gol do Wesley, aí o juiz anula. Eu falei, caramba, que coisa, hein? Já era para estar 1-0. Tudo mais, e aí o Inter começa a rodar. Aí tem uma escapada do time do Maracanã, o glorioso Bravo, né? Que era o atacante, que assim, o mais próximo de alguma coisa, ele chuta na rede pelo lado de fora. Eu falo, mas foi a única coisa, né? Porque só deu o Inter o jogo inteiro. Mas uma postura que incomodativa, né? Era um Inter mais... Eu não vou usar termos até mais lógicos e óbvios aqui, que vocês estão esperando, como soberbo, arrogante, mas era um Inter mais, assim, displicente, tá? Mais displicente. O Roger escala um time bem quente, tá? Um misto bem quente. Ele deixa o Alan Patrick, que ele coloca no segundo tempo, talvez até nem colocasse no jogo, mas precisou colocar. O Ener Valencia titular, Wesley e Ener Valencia, Oscar Romero no meio, dá uma chance para o Thiago Maia, que ele prometeu que ia fazer isso, né? Depois daquele imbróglio, que ele vai para o Santos, não vai, não sei o que, perde espaço, mas o Bruno Henrique tá mal, então o Roger deu chance para o Thiago Maia. O Fernando foi titular. Puta, isso para mim chamou muita atenção, porque ele tava até com um probleminha, acho que no tornozelo, e eu imaginei que ele fosse ser preservado. Aliás, todo mundo imaginou um reservaço contra o Maracanã, porque tem o Corinthians no sábado. E o Inter tá cuidando do Campeonato Brasileiro, né? Já perdeu pontos importantes. Então quando eu olhei a escalação, eu falei, caramba, Vitor Gabriel, aliás, o Vitão não tava, o Rogel tem problemas, né? O Rogel e o Vitor Gabriel, o Aguirre na direita, o Antony no gol, o Fernando, o Thiago Maia, o Tabata, depois entra o Gustavo Prado. Eu falei, caramba, é um time bem encorpadinho. E o Inter rodando a bola.
e chegando, aí tem o gol do Wesley, anula, e chega, e vai, e não sei o que, aí tem uma bola na trave, e papapá, e termina o primeiro tempo 0-0, eu falei, opa. Mas assim, eu tava esperando em algum momento que o Inter fosse desandar a fazer gol, e não acontecia. Aí os caras também não chegavam e tal, não sei o que, e aí começou. Aí começou a arbitragem, né? Aí tem um pênalti pro Inter. Tem um pênalti pro Inter, eu falei, bom, agora o Inter vai converter, o Alan Patrick já estava em campo. Eu falei, caramba, o Alan Patrick já, que, né, podia ser que ele não estivesse, mas ele já estava. Ele já tem, sei lá, uns 80 gols de pênaltis, né? Vai ter umas cornetinhas aqui no meio do vídeo, tá, Colorado? Me perdoe. Tudo bem, né? O Alan Patrick vai ser o artilheiro do Brasil só marcando gol de pênalti. Mas tá lá, tava lá o Alan Patrick, e não é que ele me erra o pênalti e bate mal, bate com nojinho, né? Vamos combinar, aquela chapadinha assim, mas mérito também do grande goleiro Rair, que segundo a reportagem da transmissão, né, teve seu nome em homenagem ao camisa 10 Raí, né, do São Paulo, só que o pai botou um R a mais lá, o pai ou o escrivão, não sei, mas o goleiro Rair vai lá e defende, continua 0-0. Aí o tal do Raikkonen, que entra no segundo tempo no lugar do Valência sai vaiado, o Valência ficou preso na marcação dos zagueiros do Maracanã, e aí foi vaiado pela torcida. E assim, porra, é foda, né? Porque assim, eu olhando de fora, eu acho o Valência bom jogador. O Valência decidiu o título gaúcho, por exemplo. Mas se olhar o contexto todo, se olhar o todo do Valência, ele é ruim, né? Ele perde muitos gols, ele perde gols decisivos. E nesse momento em que o Borré tá machucado e que ele assumiu a condição de titular, pô, o torcedor espera do Valência, né? E o Valência perde muito gol. E no jogo de hoje foi até pior do que isso. Porque, cara, ele não se apresentou pro jogo. E era um jogo para ele se consagrar, para, né, um adversário frágil, você faz 3, 4 gols, um hat-trick, pá, ganha moral. Não aconteceu. Aí ele sai vaiado. O Roger, na entrevista coletiva, foi questionado pelo Jairo Vink, que é um repórter bem questionador lá do canal do Baldasso, meu amigo Baldasso, e ele perguntou, Roger, porra, por que não botou um menino então, já que o Valência tá com todos esses problemas, por que não botou um menino desde o começo? E aí o Roger deu uma resposta maravilhosa. A pergunta foi boa, a resposta foi ótima. Porque o Roger fala o seguinte, cara, não funciona assim. Como é que eu vou gerir o meu vestiário se eu pego um menino de 16 anos e boto ele desde o começo e deixo o Valência no banco? Um cara que decidiu o título gaúcho ontem. E que, como ele falou, muita gente queria que mandasse embora, ele apostou no cara, o cara faz aquele gol de falta maravilhoso no Grenal, no título gaúcho. Como é que num jogo ele vai botar um menino de 16 anos desde o começo, estreando, e não vai botar o Valência? Faz sentido, né? Ele botou o menino no segundo tempo e o menino fez o gol. E o gol do menino é um gol numa cobrança de escanteio do Alan Patrick em que a arbitragem anula porque supostamente teria batido no seu braço. Eu não vi esse toque até agora. É um toque que parece que acontece, mas não dá para comprovar, não dá para concluir, por todos os ângulos. É um lance factual, que se bate na mão tem que anular. Se não bate, você valida. Se você não tem certeza, você respeita a decisão de campo. O que o campo fez? Anulou ou validou? Ah, o campo validou. Então é gol. Mas 7 minutos, os caras chamam o árbitro, ele vai lá, ele também não tem certeza, e aí ele acaba anulando o gol. Quer dizer, ele não tem certeza, mas ele anula. Porque pela demora ele não tem certeza, né? Mas imagino eu que ele tenha certeza que bateu no braço. Porque aí ele acabou anulando o gol do Inter. E aí é mais um ingrediente da zica do Inter, né? Tá 0-0 ainda, já estamos nos acréscimos, já tem 10 minutos, por tanta de paralisação de VAR, 10, 15 minutos, não sei o quê. Pum, veio o gol do Gustavo Prado. E os caras ainda param para analisar no VAR. Por isso que eu falei, a noite foi divertida. Porque eu tô num grupo, né, do Jogo Aberto lá, com a Renata Fã, doida, maluca, e a gente tá pesando pra cima dela, né? E eu não imaginei que eu fosse fazer isso no jogo do Inter com o Maracanã, no Beira-Rio. Não imaginei. Então, o 0-0, meu Deus do céu, a gente ia aloprar tanto no programa nessa quarta, eu ia vestir a camisa dos caras, porque, cara, era o máximo que o Maracanã poderia conseguir, vamos combinar, né? Teve uma escapadinha lá no jogo e só, mas o Inter acabou vencendo ainda, né? Mas a maneira como o Inter vence, ela já foi ruim, né? Porque o que você espera? Mesmo que a arbitragem tenha problemas, mesmo que assim, tipo, você tenha um azar danado no jogo, a lógica era 2, 3-0 ao natural, mesmo com todas essas dificuldades. E aí, a gente vai para a estatística final,
Foram 32 finalizações a 1. E o jogo foi 1-0. Porra, foram 72 cruzamentos. 72 cruzamentos. Então, assim, ok. O Inter produziu para ganhar, mas aí por conta de arbitragem, não sei o quê. Tá, mas de que maneira produziu? Porque o Inter tá construindo jogadas muito nessa bola aérea. Contra o Juventude ganhou dessa maneira. Hoje estaria ganhando dessa forma também. Muito pelo escanteio do Alan Patrick, ou muito por cobrança de pênalti. Não tá faltando um jogo mais coletivo, mais vistoso do Inter? Desde que o Inter ganhou o Campeonato Gaúcho e vai para o Campeonato Brasileiro, e aí tem aquele empate com o Flamengo no Rio, que chama a atenção e tal, aí tem a derrota para o Palmeiras, que até jogou bem e tal, mas será que o Inter não precisa repensar o seu jeito de jogar? Aqui eu não estou dizendo que o trabalho do Roger é horrível, que tem que mandar todo mundo embora, mas eu cheguei a fazer vídeos, cara, que o Roger encontrava soluções no time quando os problemas apareciam para ele. Né, na lateral direita, no meio de campo. O Roger sempre encontrou soluções no time. E de uns jogos para cá, ele tem tido dificuldades. O Bruno Henrique passou a jogar menos, o Fernando tem que jogar por 5 ali no meio campo, o Alan Patrick, quando marcado, tem mais dificuldade, o Bernabei tem jogado muito mal nos últimos jogos, né? Hoje ele até não jogou, o Wesley hoje, assim, o Wesley já foi mais decisivo, o Valência parou de fazer gols. Então, assim, tem algumas situações no time em que, individualmente, elas estão atrapalhando o coletivo. E o treinador vai ter que encontrar soluções para isso. O que vocês acharam desse jogo? Olha, foi um jogo que, embora o Inter tenha vencido, eu como secador, eu confesso para vocês que me diverti. Foi uma noite divertida. Mas eu queria saber de você, para quem secou e para quem torceu aí. Qual foi a avaliação de vocês? Se o torcedor do Inter está confiante mesmo assim, se dá para, enfim, buscar essa classificação lá no Ceará, se está esperançoso de que o time possa melhorar nos próximos jogos, comenta aqui. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Torcedor Colorado. Sua presença aqui é essencial para seguirmos trazendo conteúdos de qualidade sobre o nosso Internacional. Aqui você fica sempre por dentro das últimas notícias, análises, contratações, bastidores e tudo que envolve o Colorado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Isso nos ajuda demais, pois mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e faz com que mais colorados possam receber este vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Clube do Povo.